Oi, hoje eu decidi fazer um olho bem marcadão no estilo arabesco. Ele tem uma inspiração assim nas Arábias, porque é bem marcado, bem pra cima. E puxa o olho e deixa bem poderoso. Então eu vou começar passando um primer, que o meu já escorreu, eu já tinha colocado um pouquinho, só pra ficar mais prático. Ui. Eu passo com o dedo porque o pincel é um pouquinho maior, então tomar cuidado pra não acabar sem querer machucando o olho. Pronto. Coloquei esse primer pra facilitar a quantidade de sombra que eu vou colocar agora. Eu decidi marcar com um lápis o que eu quero, mais ou menos onde que eu quero que o côncavo vá. Mas o melhor truque não é esse. Vou usar o papelzinho, toalha, dobrei no final do olho até o final, nessa lateral, eu vou começar a traçar um olhão preto. Então, vou pegar um pouquinho de água, vou colocar água na pontinha do pincel, aplicar. E eu não vou ter medo de deixar forte. Eu passei água para intensificar o pigmento. Mesmo assim, deu uma escapadinha aqui. E não tem problema dele estar forte em cima. Vou passar mais um pouco do preto aqui no canto, para ele ficar bem forte. Aí você vai ajustando. Vou tirar um pouquinho o papel para não ficar... Olha já a diferença, ele já marca bem diferente, já fica bem mais preciso. Só que o outro olho tá um pouco mais puxado, então vou puxar um pouco mais. Isso mesmo. Ó, tá vendo? Papel, toalha é tudo. O papel higiênico, mas o papel toalha eu acho ele mais firme. Então, eu aconselho papel toalha. Bom, fiz isso. E vou pegar um outro pincel. Qual foi o pincel que eu apliquei? Cadê? Eu vou fazer com essa sombra verde que eu usei da última vez. Eu adorei. Vou usar esse aqui. Não, esse aqui. Melhor. Vou aplicar com água também nessa parte interna. Trazendo a cor pra dentro. E vou deixar, já apliquei a cor. Deixa assim. Vou pegar um outro marrom com brilho, porque o arabesco ele tem brilho, não precisa ter medo de ser feliz no brilho. Vou pegar um lápis pincel, que é esse lápis caneta, e vou fazer o traço superior um pouco mais suave. Sem deixar escapar como eu deixei. Você pode fazer isso antes do verde, mas eu preferi fazer um pouco depois, porque eu mesclo chegando nessa parte aqui.
E ele dá uma suavizada no preto, mas ao mesmo tempo não perde o brilho, fica trucão. Vai mesclando entre as cores entre elas, aqui. Eu senti que ficou mais marrom desse lado do que o preto que eu queria. É uma questão de ir ajustando. Sempre assim, né? O lado que eu fiz sozinha fica melhor do que o outro. Aí, vou pegar uma sombra clarinha, essa aqui, e vou ajustar o traço superior. Para suavizar. Com um pincelzinho assim chanfrado, você dá uma molhadinha, passa a mesma sombra verde e vamos passar embaixo do olho para fazer uma ligação entre cores assim, Bárbara. Ups, entrou um pouquinho. Esse aqui tá mais alto, calma. Vou baixar um pouco esse olho. É como minhas sobrancelhas, elas são diferentes de um lado e de um outro, do outro. Outro jeito que eu fiz, foi passar um lápis bege aqui. Dá uma leve espalhada. Intensifica toda essa cor. Eu vou só tirar um pouquinho. Esse lado ficou mais reto, gente. Não tá difícil. Pera. Aqui, ok. Consertar. Quase no final, é facinho. Quer dizer, é fácil, mas ele é um pouco mais trabalhoso pra acertar essa linha. Pronto. Vou passar um lápis preto. Eu sei que eu acabei tirando a parte superior, a sombrinha clarinha, mas calma lá que a gente já resolve. Já sei, eu vou esticar esse. Tá mais fácil. Esse olho, não sei porque que ele tá mais fácil hoje pra mim. Sempre ao contrário. Pronto. Ótimo. E o verde continua lá, todo poderoso. Sombra clarinha aqui.
Aí o que eu fiz com lápis bege, eu vou contar pra vocês. O que eu aprontei com esse... Eu fiz um traço na lateral e fiz aqui. Aqui a gente dá uma leve espalhada pra iluminar. E aqui, se você espalhar o lápis bege, ele sai o marcadão e acaba iluminando o preto. É tudo truque. Não é magia. É trucagem. Muito bem. Pra finalizar, antes do rímel, eu peguei o lápis mais fino, o pincel mais fino que eu tenho pra delinear. Olhei pra cima e nessa lateral eu tracei. Pra ele fechar um côncavo aqui. Deixa ele um olho bem delineado. Rente aos cílios. Eu acho que essa parte é a mais complicada. E como eu tenho essa entradinha, eu fiz eles encontrarem. Ó. Porque ele dá um olhar, faz um olhar mais intenso. Vá lá, consegui, fiz igual. E quase, acabei. Aí você termina só com um rímelzinho. Você pode medir depois com um papelzinho, ver se ficou tudo ok. Mas é sempre final da sobrancelha, puxando pra cima. E vou fazer só o rímel. Cadê meu rímel? E é isso, é sem segredos. Só truquezinhos básicos que você faz em casa mesmo. Água, papel toalha. E um bom delineador. Com 2, 3 sombrinhas você já faz coisas lindas. E é isso. Feito o olho. Aí você só dá aquelas retocadas com o cotonete. Mas não é muito complicado. Eu só queria deixar ele marcadão e arabesco. E espero que dê certo no de vocês também. Um beijo e arrasa com o olho de matar.